Tá começando mais um vídeo especial aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe que é o nosso ritual. Vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Eu não podia deixar um assunto que está sendo tão falado na cidade para o pós-jogo. Tem que ter um vídeo à parte, já que Belo Horizonte, por todas as ruas que eu fui hoje, todos os cantos dessa cidade, o tempo todo, pessoas de todas as idades falam: Rafael, e o Dudu? Que normalmente o pessoal me falava: Dudu, e o Rafael? Aliás, o pessoal me vê e fala: ô Dudu! Então quando o pessoal fala: eu não tô acreditando, não, eu abro os braços e falo: nó, a glória. Pá, o cara: Dudu! Quem me acompanha no Instagram sabe que sempre tem essa confusão, porque o maior representante da história do Galo no Alterosa Esporte é conhecido também, né, tem o apelido de Dudu, nosso grande Eduardo. Então, uma coisa que todo mundo está falando na cidade também é a chance extra da KTO. A nossa chance extra maravilhosa está de volta nesse fim de semana do Campeonato Brasileiro. Porque assim, se você errar a aposta, o dinheiro pode voltar para você até R$50. Se você fizer uma apostinha de R$50, volta 50. Mas se fizer de 50, volta 50. Se fizer de 25, volta 25. É só ativar o botão chance extra ao fazer a sua apostinha lá na KTO. Sempre tem chance extra. Ou seja, até amanhã às 10h30 da noite no Campeonato Brasileiro. Você fez sua apostinha, ativou o botão chance extra, perdeu a aposta, até R$50 o dinheiro volta para você, até 100 volta 50. O link está aqui nesse comentário fixado. Para começar a falar sobre o Dudu, deixa eu levantar essa cadeira aqui que ela está baixando. Eu contei no Alterosa Esporte 2 vezes nos últimos dias uma história que já foi contada no Cachorrada aqui uma vez. Por volta de 2012, 13, o Maluf entrou em contato com o Dudu, ele volta pro Grêmio em 2014, por aí, sai do Cruzeiro mais ou menos no meio de 2011. O Vitor Martins veio aqui. O Vitor Martins não é citado só em dia de pós-jogo. O Vitor Martins esteve aqui no Cachorrada Podcast e nos contou a história de quando o Maluf procurou o Dudu para contratá-lo para o Atlético. O Maluf ligou para ele e falou: Dudu, você jogaria no Atlético? Você saiu do Cruzeiro há pouco tempo. E ele falou assim: Maluf, nós somos do Clube Atlético Mineiro. Joga. O Maluf conta que o Dudu teria cantado o hino do Atlético naquela situação em que o Maluf o procurou para jogar aqui no Galo. Ou seja, rolou ali um interesse mútuo, então, que acabou não concluindo na vinda do Dudu para o Galo. Para dar minha opinião, eu volto na minha participação no programa esportivo do SBT de domingo, em 2021 e depois em 2022, em jogos importantes, eles pegavam os dois times que estavam se enfrentando, vários programas fazem isso, e o melhor de cada posição, vamos montar aqui e tal. E eles colocaram Dudu e Nacho no Atlético. E o Nacho é um baita jogador, cara. Mas o Dudu é o tipo de jogador que eu sempre gostei muito no futebol, cara. Muito no futebol. Sabe, Keno, Dudu, a turma mais velha, Marques, para ficar aqui no nosso quintal. Jogador de velocidade, de drible, de lado de campo. Porque nas categorias de base hoje, para vocês terem ideia, o Atlético teria demitido uma vez um treinador de categoria de base lá do Sub-15 e tal, porque ele deixava o Savinho no banco de reservas. O Atlético falava: não, moço, ele potencial enorme, não, mas ele pega e dribla e vai muito para cima, ele tem dificuldade de trabalhar em conjunto. Meu filho, coloca o menino dentro de campo que vai dar dinheiro para nós. Eu não vou colocar, então você vai sair. Nas categorias de base hoje tem muito treinador que quer que o menino pega, não vira o corpo, não vai pro drible, não joga a bola na frente para correr, e toca aqui e toca ali. Por isso eu escolhi o Dudu. E muita gente até ficou bravo comigo na internet por eu ter escolhido o Dudu do Palmeiras. Então o Dudu do Palmeiras no lugar do Nacho ali no time ideal. A questão é, meu medo, pegando a máquina do tempo do Camisa 12, é que, deixa eu dar uma pausa aqui. Tudo que eu disser aqui, gente, é numa eventual vinda do Dudu, tá bom? Pensando se o Dudu fechasse com o Atlético. Beleza? Então tá, vamos continuar. Meu medo é que aconteça algo que aconteceu lá em 2018. Eu era doido para ver um jogador aqui no Atlético. Entre outros que aconteceria isso, mas esse foi uma grande decepção, que saiu rapidinho, foi o Arouca.
Cara, eu achava o Arouca um baita volante. Eu falava, cara, quando o Arouca vier pro Atlético, nesse time tinha até um outro que eu vou citar o momento em que ele veio pro Galo, mas não falando sobre ele, que é o Ricardo Oliveira, cara. Um baita atacante, mas você fica sempre com aquela sensação do podia ter vindo antes, né? Podia ter vindo antes. O meu medo é esse, um jogador que eu sempre gostei das características do jogador ter chegado, se chegar aqui no Atlético, né? Como está o nosso cenário atualmente? Vamos lá. Ordem cronológica. No início do ano, no fim do ano, o Atlético demite o Milito, o Atlético demora a contratar um treinador. Quando contrata, o treinador ainda vai indicar reforços para o Atlético correr atrás. Ok? Nesse momento, o Atlético tem que ir para os Estados Unidos, porque está rolando alguns amistosos lá com o name rights no estádio que tem o name rights do Banco Inter, né, de uma das empresas aqui dos donos do clube, e a competição também. Né, até o troféuzinho lá era com name rights do Banco Inter. Tá. O Atlético, ele foi para os Estados Unidos com uma semana e talvez nem isso de treinamentos aqui em BH. Ele tem 3 empates com o Sub-20 aqui no Campeonato Mineiro, ele faz seus 2 amistosos lá, volta e tem que usar o time inteiro até a final do Campeonato Mineiro, porque se ele empatasse, por exemplo, com o Cruzeiro, ele estava fora do Campeonato Mineiro, não poderia continuar na luta pelo Hexa. E com isso, chega o Júnior Santos aqui, sem pré-temporada no Botafogo, a gente precisa explicar todo o contexto, e se lesiona, volta, se lesiona de novo. Aí começa a chegar o Coelho, finalmente, o Rony, o Hulk já estava por aqui, tá bom. E sai muita gente. Sai o Alisson, que estava no Sul-Americano Sub-20, sai o Davidson, ou seja, Coelho, Rony e Hulk na escala 7x0, meu amigo. É 7 dias para o trabalho sem descanso. O trio teve realmente que se desdobrar dentro de campo ali, a não ser em raríssimas folgas, como o Hulk no jogo agora na Venezuela, e também está suspenso o jogo contra o Juventude, mas a gente vê, por exemplo, o Coelho na última partida do Atlético, exausto em um dos piques que deu ali, o Rony aparentando também um cansaço por essa sequência de partidas, desde que a gente embalou nessa sequência de jogos há 3 dias, e o Atlético não pode mexer, porque às vezes está só o João Marcelo de opção no banco, agora está voltando o Palácio, mas 2 jovens ali, o João Marcelo começando agora no futebol profissional. A gente não precisa nem voltar naquilo que a gente fala todo vídeo sobre o erro de planejamento da diretoria, né? Dito isso, voltando o Júnior Santos e o Dudu também, você pode começar a rodar as peças desse time titular. Eu preciso falar isso o tempo todo no vídeo, porque a galera da internet, se ele opta por ir para outro time, que a gente vai trabalhar essa hipótese aqui também, porra, você estava cravando. Se ele vier para o Galo, o jogo em que o Cuca falar assim, meu irmão, hoje pela característica, eles têm um lateral que sobe muito, eu vou colocar o Coelho aqui na lateral, e eu preciso do Rony bem dentro da área. Aí vai ficar o Rony. E o Hulk não sai, meu amigo. Sai os meninos, o Ricardo, mas o Hulk não sai daqui do Atlético de jeito nenhum. Então hoje você vai ficar no banco de reservas. Como o Dudu reagiria nesse caso? Porque foi um dos estopins de crise lá no Cruzeiro. Ele sendo substituído, sendo sacado, ele indo para o banco de reservas e tal. Como ele reagiria nessa situação? Eu não falei, mas eu recebi essa informação lá na sexta-feira do interesse do Atlético e do Cuca no Dudu, e não me surpreendi, porque eu falei, cara, é basicamente a característica que a gente foi no mercado esse ano. Jogador acostumado com gramado sintético, jogador que já trabalhou com o Cuca, jogador de velocidade, que o Cuca sentiu que faltava no ano passado. O Dudu meio que se encaixava em todas as possibilidades, principalmente aquela que a diretoria do Galo vem desde o Rodrigo Caetano,
desde o Rui Costa, se você preferir. Nós tivemos um hiatozinho ali que a gente fez investimentos, então, mas o tal do jogador livre no mercado, que você vai ter que pagar só o salário, talvez as luvas ali, é o perfil da diretoria do Galo. Em alguns momentos, não acho que seja esse caso, que aí seria mais indicação do professor mesmo, do Cuca, a gente às vezes nem precisa daquela característica daquele jogador, mas ele está livre no mercado e a gente vai atrás, né? Mas o Dudu abriria, eu preciso jogar o verbo o tempo todo assim, um leque de possibilidades para o Cuca, seja jogando pelo lado do campo, que ele empurraria o Coelho para o lado de lá, seja jogando por dentro. O jogo contra o Botafogo, o Scarpa vai para o banco de reservas, a gente vai de Igor Gomes, que nunca vai bem pelo lado direito. Tem um jogo com o Cudê, que o Cudê coloca ele no lado direito. Eu fico ansioso, será que foi o Filipão ou o Cudê? Acredito que tenha sido o Cudê. Eu falo, não, cara, o Igor, ele consegue o 2+2 do lado de cá, do lado de lá o 2+2 dele dá 3. Então não dá para colocar do lado direito. Ele coloca o Scarpa no segundo tempo, o Cuca, e fala que era carta na manga dele para o segundo tempo. Né? Ele pode, às vezes, colocar o Scarpa no banco de reservas e deixando o Dudu sendo esse jogador por dentro. Vamos lá. Se ele coloca o Dudu pelo lado esquerdo, sacaria o Coelho para o banco de reservas? Olha, o Coelho não é um jogador assim que esbanja habilidade, né? Aquele cara que se destaca no Brasil, mas não dá para ser reclamado do cara do tanto que ele contribui com o Galo com a bola e sem a bola. Muito voluntarioso, participativo, e nessa fase que a gente está aí de empata, perde, empata, perde, ganhamos de vez em quando. O Coelho tem sido, não falo oásis, mas assim, entre as peças do ataque ele talvez quem mais se destacou, tanto que o Scarpa chegou a alcançar uma nota tão baixa que foi para o banco de reserva, não foi à toa. O Rony foi irreconhecível na Venezuela, e apesar de ter participado dos dois lances, do gol e do pênalti agora na última partida, até destaquei aqui que no fim do primeiro tempo teve uma hora que ele pega na bola que eu falo, cara, tá em campo o Rony? Não tava lembrando não, E o Hulk é o Hulk, né? Que eu tô te falando. O Hulk ele vai continuar no time independentemente do que acontecer. Então, pode também jogar o Coelho pro lado direito, ele pode ficar por dentro, engrossando um pouco mais o banco de reservas, mas é inevitável que, vez ou outra, ele tenha que ir para o banco de reservas. Pô, Dudu, chegou aqui e tal, no sapatinho. O Júnior Santos também está à disposição. Hoje é banco, ok? Ok? E tinha um problema do Cruzeiro, que era Dudu, Gabriel Barbosa, e a gente vai citar muito o Cruzeiro também no vídeo, porque é um jogador que está saindo de um rival aqui, estadual, da mesma cidade e tal, que muita gente na internet, porra, aqui não é canal do Galo, ficar falando, aqui tem, porque o jogador tá saindo do lado de lá, tá beleza? Sem o Fael provocador lá do Alterosa Sport, né? Dessa vez a gente falando mais sério que a nossa proposta aqui do canal. E lá no Alterosa eu sempre falava assim, Gão, quem é que vai, acho que cheguei a falar isso, quem é que vai marcar nesse time, cara? Não é característica do Matheus, não é do Gabriel, não é do Tu, e ficou meio de campo frouxo realmente, porque até o Matheus Henrique, que é volante, né, era um volante que estava pisando muito na área e quando tomava contra-ataque já não estava posicionadinho ali para pegar, para mastigar. Né? O Marlon em péssima fase na lateral, o Kaique inexperiente, então a bomba estourou realmente ali naquela fase a ponto de cair treinador, de balançar o Matos, de sair peça como o Dudu, de ter que mexer o time todo e tal. Teve que dar um choque realmente, aquilo, o ponto de interrogação. Aguenta marcar? Como que o Dudu faria isso aqui no Atlético? Né? Quando precisar acompanhar a lateral no jogo, vai ter perna, aguenta? Recentemente a gente teve trocas aqui, vou citar exemplos dos dois lados. O Rafael sai do Cruzeiro depois do rebaixamento e vem para o Atlético. O Fred um dia está aqui no Atlético, metade da família atleticana dele gostou, no outro dia ele está postando foto com o Itair Machado, metade da família cruzeirense gostou demais. Eu tenho uma história com a avó do Fred que é muito curiosa, que emocionou muito ele, inclusive. Mas vamos lá, não é sobre isso que nós estamos falando, não. A gente sabe que quando isso acontece, vem aquele papo de família postar que está sendo ameaçado, posta print, aí gera matéria, repercute, fulano está sendo ameaçado, aí o cara que ameaçou apaga o perfil,
ou tem um fake agora, o Twitter hoje, por exemplo, ninguém tem rosto. Todo mundo pede coragem, cadê sua coragem? Mas ninguém tem coragem de postar o rosto, é todo mundo anonimato. Aí o cara vai lá, ameaça a família e tal, né? E a vida do cara segue, cara. O Rafael jogou aqui enquanto quis, o Fred jogou do lado de lá enquanto quis também, e a vida seguiu, cara. O Rafael, acho que o Rafael conta até que teve que trocar o número de telefone, mas não é o fim do mundo não, cara. É uma vaiazinha aí quando pega na bola no jogo e tal, pressão normal para a vida do atleta. O que, e tá bem perto realmente de um acerto de anunciar o Dudu o Atlético, talvez já tenha chegado a esse acordo assim, de tipo, o que a gente faz agora? A gente anuncia agora? Calma, cara. O Leonardo Silva conta a história que ele sai do Cruzeiro, depois que ele sai, que oficializa a saída dele, passam uns dias, o Maluf o procura. Dia 6 de janeiro que o Leonardo Silva foi apresentado aqui, tem umas apresentações que eu guardo. O Guilherme, por exemplo, foi no aniversário do Galo, dia 25 de março. Ronaldinho, 4 de junho. O Leonardo Silva, cara, eu não acho que o Atlético tenha esperado ele sair com o Eduardo Maluf aqui. Como é que chamava aqui, diretor do Cruzeiro? Era bem fraco mesmo. Fez muita coisa errada, assim, errada como decisão técnica. Do lado de lá. Eu não acho, cara. E não acho que o Atlético tenha esperado não esperou, o Atlético não esperou oficializado, tipo, ó, agora o Cruzeiro tweetou lá, vamos procurar o Dudu, né? Então, o que muda agora para frente? O timing e o foco. O que é o foco no futebol? A torcida do Galo, por exemplo, puta com o Maringá, puta com derrota pro Santos, puta com empate com o Caracas, de repente vem o Dudu e muda o foco daquilo ali. A torcida do Cruzeiro vinha querendo incendiar o time, demitir todo mundo, pá, conseguiu vitória contra o Bahia, depois vem mais resultado ruim, a vitória contra o Bahia, os cruzeirenses, que atuação, Jardim maravilhoso, veio outro resultado ruim na Copa Sul-Americana contra o Palestino, acabou o mundo de novo, o fim de semana, vitória, não tô lembrando contra quem agora, deixa eu lembrar aqui que o Gão... Eu tô tentando lembrar no Lateral Esporte, mas vitória. Contra o Vasco e o Uberlândia. O mundo é mil maravilhas de novo. Galera, o futebol, ele tem sempre um foco, que eu chamei no início de cortina de fumaça. 4 horas depois que nós tomamos uma bola na trave na última rodada, com o pezinho na zona de rebaixamento, com o pezinho na segunda divisão, a Nike no Atlético. O Atlético indo atrás do treinador do Botafogo. Eu falava pra vocês aqui, fica atento, gente, pés no chão, limpa as vistas e tampa o ouvido aí, vão ficar atento observando, porque o negócio muda toda hora aqui, a turma desvia a atenção, não é no Atlético não, isso é no futebol, gente, no futebol, é usado por todos os dirigentes, por todos os clubes do futebol mundial, talvez, mas no Brasil acontece muito, né? Então, Dudu, você não vai jogar amanhã, você não vai jogar depois de manhã, não vai jogar depois. O problema é a parte física, você vai ficar muito parado, cara, e você já tem 33 anos. Você já decidiu sua vida? É o Atlético? Não, proposta de Clube Gaúcho, tem proposta de Carioca aqui, então eu vou ficar ainda... Tá bom, mas se tiver fechado, eu acho que não precisa nem anunciar por agora, cara. Para que espere a poeira baixar, para que o cara não tenha essa reação natural das pessoas nas ruas, das pessoas nas redes sociais de familiares e tal, né? Ganhou do Juventude, já dá para ter uma postagemzinha ali, talvez, né? Ou de acordo com o resultado do rival lá também. Resultado ruim com o Juventude, posta ele, muda o foco da derrota ou de um empatezinho lá, totalmente. A gente sabe que clube de futebol também segura essas coisinhas assim, pau, para soltar. Vamos ter uma pedreira, tem um negócio aí que vai acontecer segunda-feira. Vou esperar terça-feira, então. Acontece muito, viu? O fato é que, primeiro, esse vídeo vai demorar 1 hora pelo menos, que eu tô vendo que eu tô no início aí. O Atlético, ele foi... Se acertar com o Dudu, ele terá sido incoerente. Por quê? Vamos lá. Uma pessoa do clube me falou o seguinte: Fael, nós não vamos fechar, nós não vamos prorrogar o contrato do Otávio, porque o Fluminense
Ele tem 31 anos, o Fluminense ofereceu para ele até os 34, com possibilidade de ir para 35. Tem razão. O Davidson, o Fortaleza, ofereceu tal, e o Otávio custa caro. Tá? O Davidson, ele marcou os gols pra gente contra o Fluminense, classificou para Libertadores, ele marcou os gols contra o River Plate também, Fluminense, River Plate. Ele tem uma característica única no elenco, mas o Fortaleza ofereceu um contrato de longo prazo para ele e não rola da gente ficar por causa da idade dele. Tá. Eu até falo sempre aqui no vídeo, que é fã de carteirinha do Camisa 12, que eu falo o seguinte: eu entendo o lado do Atlético, o problema não é a saída, é a reposição. Não falo? Ok. O Dudu tinha um contrato no Cruzeiro até o fim de 2027. Loucura, cara. Loucura. Mas vamos trazer pro lado do Atlético. Se você abre a possibilidade, eu vou falar sobre essa tal possibilidade já, ter um contrato que se prorroga até o fim de 2027, você está se contradizendo com as suas próprias decisões de tipo, não estou falando do ano passado, de 2 meses aqui. E Coelho, Rony, tem essa característica às vezes de jogar por dentro, jogar pelo lado do campo, velocidade, pá, mas o Davidson era uma característica única do homem de área, do homem de referência e tal, que o Atlético precisava demais e está faltando em alguns jogos. Ou seja, o Dudu é muito habilidoso e tal, existem partidas que o Davidson é mais transpiração que inspiração, mas pensando em elenco, característica de elenco, pode ser que o Cuca tenha falado, não faço questão, não faz brilhar meus olhos o Davidson, libera a folha de pagamento e me traz uma reposição. Ele acreditou. Mas vamos lá. Sobre Dudu, a questão da idade, tempo de contrato, custo alto, você tomou uma decisão agora há pouco, 2 meses atrás, e estaria contratando um jogador tomando uma decisão totalmente oposto, cara. O que me traz muito medo em uma contratação como o Dudu é o longo prazo. Ele pode ser extremamente útil para o segundo semestre do Atlético nas competições que estiver disputando ou na competição se tivesse eliminado a Sul-Americana e da Copa do Brasil. Mas estando no Sul-Americano e Copa do Brasil brasileiro, pode ser extremamente importante. O que eu penso sempre, e aí não como um cara do YouTube, um cara da bancada, um cara do Twitter, o torcedor de arquibancada, é a decisão, o olhar do dirigente. Porque a gente já ficou enforcado em contratos de risco por idade ou por situações que eu ainda vou trazer aqui no caso do Dudu, pelo longo prazo. Né? O Dudu enfrentou problemas também como o Vargas enfrentou aqui no Atlético nos últimos tempos. Ele enfrentou problemas agora recentemente na carreira. E a gente ficou preso no contrato Vargas. Como o Sete Câmara falou, ele sentou aqui no contrato e falou, tô de boa, me xingue, não tô nem aí. Vambora, eu tô aqui até o dezembro de 2024. Né? Eu tenho medo sempre do longo prazo, principalmente a tal da cláusula, essa cláusula que te obriga a ficar com os Bruno Fux na vida. E, repito, não me assusto se tiver cláusula, por exemplo, a gente ter que renovar com o Caio, o Emerson Caio Conceição. Queima minha língua, meu garoto, queima minha língua, pelo amor de Deus. Eu tomei omeprazol por causa de você esses dias agora, mas vamos lá. Fechamos com ele até 2026. E aí tem cláusula que se ele entrar em campo X vezes, como o Ricardo Oliveira um dia, mais uma vez o Ricardo Oliveira sendo citado, marca um gol, acaba o jogo, é o Ricardo, e hoje eu consegui meta para renovar o meu contrato, porque é uma cláusula do contrato e tal. Do nada, assim, depois do jogo, que ele sabia que era o gatilho para acionar aquela cláusula ali. Aí você tá lá, segundo semestre, colocou o Dudu no Campeonato Mineiro, no 2026. Pô, aí não tá bem não. Deixa aqui então no banco de reservas aqui no Campeonato Brasileiro, porque senão nós vamos ter que renovar. Mas porra, você tá pagando um dinheirão do caramba. Quase que eu xinguei seguido. Tá pagando um dinheirão lá pro cara e vai ser refém da cláusula. Vocês estão entendendo, cara, como que é arriscado isso pro longo prazo, esse tipo de jogador que vem de um período ruim,
conflitos, problema de hierarquia, como eu vou falar, não é barato, é o terceiro clube que ele vai atuar em 4 meses e você abre a porta para um contrato de longo prazo. Fico preocupado. Não tem revenda também. Não existe essa de mundo árabe. Não, esquece. Não tem. E outra, aí ativando o Fael bancada ao transporte, o Fael da provocação, eu hoje comentei com a turma que me falava lá no Moreirão, no Barreiro, rodando Barreiro ali, os caras. E o Dudu, hein? Eu falei, ó, se vier vai ganhar menos da metade, porque ele vai jogar por amor, vai jogar por dinheiro igual foi vocês lá, não. Isso aí mata os caras. E aí, voltando, moto camisa 12, o que eu falo sempre da forma como você divulga. O salário dele aqui vai ser bem menor do que o lado de lá, mas com luvas ou sem luvas? Que tem essa também, tá? Eu acho que o Cruzeiro errou na contratação do Dudu. Levando agora para análise do lado de lá. Eu acho que o Cruzeiro errou principalmente por um motivo. O que ele fez em 2024. Porque o Cruzeiro não deu na telha do tipo, vamos anunciar o Dudu e depois a gente conversa com ele. O jogador tinha dado uma palavra. Isso gera desgaste institucional, desgaste com sua torcida, desmoralizado e tal, vira chacota, vira zoeira. Né? No caso, ainda, em Minas Gerais, ainda tinha a brincadeira, apesar do Cruzeiro ter anunciado uma porrada de gente, como Guzmán, aquele goleiro que era do Palmeiras foi pro América, o Pará, uma porrada de gente que não se concretizou, a zoeira do Galo muito forte, do Anelka, depois aconteceu com o Dudu. Então você tem aquela atitude errada dele com o clube em 2024, e 6 meses depois você vai abrir as portas pro cara ainda por um valor alto, porque se fosse ele falasse aqui, ó, eu vacilei com vocês lá no meio do ano, mas agora eu tô vindo por um valor que aqui no futebol brasileiro tá pechincha. Não foi o que aconteceu. Ele pisou nos caras assim, e depois veio ganhando rios de dinheiro. E eu vi jogos bons do Dudu, cara. Teve jogo, eu assisto muito jogo do Cruzeiro, do América, obviamente todos do Atlético, e tinha jogo que eu falava assim, por que o Dudu tá saindo? O Dudu tava sendo, não sei se foi um Bragantino, não. Um jogo aqui, ponta esquerda, assim, que tava sempre lançando nele e tal, de repente o Dudu sai. Eu falei, será que ele cansou? E depois do jogo, cara, não, foi opção do treinador. Uma visão diferente, né, do Jardim ali, talvez essa de com a bola e sem a bola, marcação, participação, característica do jogador. A gente sabe quando um treinador fala, não tem minha característica, acabou. Mas eu vi alguns jogos bons dele, repito, desde o Palmeiras ali, eu falei isso numa emissora nacional, que é um jogador que, com as características que eu gosto, mas o clube de lá errou ao trazê-lo no início do ano. Um valor muito alto. E tem uma situação também que vale para Atlético Cruzeiro. O Bahia, por exemplo, contratou o Eric, que falta muito, né, cara, pegar esses valores assim, cara. Porque talvez a visão do Grupo City seja mais essa. A visão de Atlético Cruzeiro, cara, é muito... vou apostar em grifes que não tem revenda, mas para causar um impacto aqui, porque eu briguei contra o rebaixamento, perdi 2 finais, eu preciso dar uma resposta, porque o outro lado está contratando o Cruzeiro. Não, pô, nós estamos aqui tomando porrada atrás de porrada, pô. Nem Mineiro a gente ganha 6 anos, eu vou contratar o Gabriel e o Dudu. Ok, contratar o Gabriel e o Dudu, porque vai ser um impacto nacional, vai voltar aqui. E aí vale aquilo que eu falei agora há pouco. Às vezes nem é o que precisa. Às vezes a análise não está sendo o que vai ser útil para o time nesse momento. Como que a gente vai montar um time encaixadinho, né? Eu acho que SAF endividada tinha que ter muito equilíbrio entre o que vai revender depois para oxigenar esse caixa e, obviamente, categoria de base também. Isso o Ronaldo arrumou bastante do lado de lá. O Galo está tentando fazer, que agora começou a dar o primeiro passo naquela zona que era categoria de base aqui do clube, né? Sobre a carreira do Dudu. Cara, deixa eu dar um pause na câmera. Tem gente que adora turbulência na vida. Nossa, eu tenho uns amigos que adoram turbulência. Eu vou nem citar ele aqui hoje, que chegou pra ele outro dia que eu falei, o cara tá com a vida tranquila e vai lá e arruma um problema pra vida dele. Eu tenho parente meu, cara, que
gosta de morar onde dá tumulto, condomínio, prédio, manda áudio do caos, vai lá, faz barraco, grita de janela, manda em direto. Eu sou o contrário. Briga, tem discussão, eu saio, não gosto de gritaria ali, não gosto de briga, tanto que isso até me afastou do Twitter, que o povo só briga o dia inteiro. Você tem que curtir um pouco a essência do Galo também, não vejo isso lá mais, do lado bom do Galo. Então, eu fico na dúvida se o Dudu tá exausto de tanta turbulência na carreira, cara. Primeiro, turbulência de lesão que teve. Com o treinador do Palmeiras, o Abel, com a dirigente, a situação de ser anunciado pelo Cruzeiro, ter se aproximado da torcida organizada do Palmeiras, ficado, depois saído de novo, um alto valor, 4 meses depois sai, não sei como está essa repercussão lá entre a reação da torcida de quem queria que fosse administrado para ele ficar, quem está decepcionado com ele, quem está puto, que são sentimentos diferentes, mas é tudo, assim, não tem um período de paz, cara. Eu queria saber se ele tá chegando no clube próximo dele, no próximo clube dele, com esse sentimento, assim, de que agora eu quero tranquilidade para minha vida, paz. E talvez isso até influencie no destino do Dudu. Porque se ele fala, olha, eu não vou optar pelo Atlético porque eu quero paz para mim nesse momento, e se eu ficar em Belo Horizonte vai ser um caos ainda. Mas tem jogador que fica de boa, tranquilaço, relax, tá nem aí. O caos pra ele ri na cara do perigo, como diria o Rei Leão. E ele, tipo, agora eu quero tranquilidade dentro de campo para trabalhar. Só que tem uma característica que me incomoda nesses últimos episódios dele. Confusão com o treinador, com a presidente do clube, com o treinador no outro clube e com o dono do clube, mas não só com o dono, de um modo geral, com a parte de cima, acima do treinador, até que gerou a saída dele, do Cruzeiro nesse caso que eu estou falando. Então você tem questão de hierarquia, além de muita turbulência, você tem questão de hierarquia se repetindo. Peraí, meu brother, você já assinou o contrato, o clube lá te anunciou, você não vai? Não, Então, a gente sabe como que o mercado de treinador no Brasil oscila muito também. Amanhã chega um outro treinador aqui no Atlético que tem uma relação diferente com ele. Então, assim, o Atlético, lembrei de uma, olha só que legal, veio na minha cabeça. O Atlético saiu de Cudê, Filipão mandando o treinador tomar naquele lugar lá no aeroporto, o Cudê dando piti, rodando a baiana no vestiário e tal. E aí a diretoria estudou a característica do Milito de relação com a imprensa, torcedor, com adversários e tal, para contratar. Demonstrou estar equilibrado aqui. Quando veio para cá, o pessoal falou lá que estava até tomando medicamento por estresse, que demonstrou ser mais equilibrado no humor ali na relação com o time, torcedor e tal, né? E aí eu falei sobre comportamento aqui, comportamento ali que mudou em pouco tempo. A diretoria pode estudar isso também. Falar, olha, o comportamento dele de hierarquia, por exemplo, se o Cuca sair, como fica? Se decide também colocar ele no banco aqui. Dito isso, caso o Atlético o contrate, não é ativando o modo vai alterar o esporte novo, ainda é estudando possibilidades realmente do que aconteceria. São anúncios que eu penso até como seria o postagem do Atlético. Vai colocar, por exemplo, assim, primeira postagem. Essa eu não vou falar, não. Essa eu acho que vai rolar. A segunda postagem, por exemplo. Não vou falar, não. A segunda postagem, gol do rebaixamento, né? É o que eu tô falando. Do time, do foco, você eleva a rivalidade do cara e o cara, não, tem motorista aqui, a vida é toda blindada, condomínio, parte da minha família tem São Paulo, tá de boa, zoou o barraco aí que me chutaram lá, estão me xingando, quero eu ver o pau cantar mesmo, já arquivei minhas fotos do Cruzeiro. De manhã eu printei, cara, a postagem até de gramado sintético, e falei pro produtor do transporte, falei assim, ó, tá rolando a situação aí, e printam as coisas aí do Dudu, porque vai arquivar tudo, e arquivou. 2 horas depois ele arquivou.
A data de nascimento dele tem o 9 e o 2, por exemplo, né? É de 92. Vai ter que... A chance de alfinetar, cara. Referência pra zoação, assim que eu tô falando, né? Que aí agrada o torcedor joga pra cima e tal, porque o torcedor quer ver o circo pegar fogo, irmão. Ele vai pegar, mandar no grupo do trabalho dele, da escola dele e tal, pra deixar o cruzeirense nervoso. Ele não vai avaliar hierarquia, contrato de longo prazo, a maioria não, 90% não. Multa lá no fim, tal idade, tá vindo, cara. E pode ter aquela situação assim que o Calil citava do Chicão, quando o pai dele contratou o Chicão, pelo fato daquele jogo no 5 de março de 78 contra o São Paulo, que o time do Galo odiava o Chicão, e vestiu a camisa do Galo, o Calil falava, cara, vestiu a camisa do Galo, a galera abraça mesmo. Né? Meteu o gol no clássico, já era, esquece. Rafael foi abraçado aqui, porra. Tentaram vazar fotinha dele provocando e tal, foda-se, chega aqui, irmão, goleiro bom pra caralho e tal. E o Rafael viveu o clube, cresceu lá e viveu o clube aqui intensamente, com muito respeito. Galo em São Paulo, o Rafael entrou dentro de campo, eu observei a torcida com muito carinho com ele saudando a torcida ali também, lá em Coronel Fabriciano também, muito carinho. Quando veste a camisa do Galo e demonstra querer vestir a camisa do Galo, a parada muda, e muda muito. Até nos problemas, assim, quando fase ruim, fala, cara, esse cara aí tá querendo jogar aquilo, tá de sacanagem não, né? É chegar e jogar bola. Lá chegou com mega contratação, apresentação no estádio e tal. Que, por exemplo, a gente contratou o Rony, por exemplo, que era do time do Palmeiras aí, que o Dudu fez parte. Contratou o Rony, meu irmão, jogar bola, vai pro campo aí. Nós estamos precisando classificar, tá difícil, faltando reforço, vai. E Júnior Santos, artilheiro da Libertadores, fez o gol no Galo, do título, e pá, anunciou. Beleza, irmão? Vou falar aqui, ó. Quando o Gabriel Barbosa estava na fase ruim, o Dudu veio na fase ruim aí, há 2, 3 anos, o Cássio na fase ruim, você marcou um gol do título agora, também que o Gabigol marcou também do Flamengo no Galo. Mas o Júnior Santos vem de 2 temporadas boas e o Gabriel de 2 temporadas ruins. Aquilo ali foi um cenário atípico que surpreendeu até a torcida do Flamengo. Você tem esse anúncio desse cara, e a torcida do Galo ficou sem um grande alarde, assim, tipo, levar assim também, mano. Tipo, ó, mano, tá chegando aqui, vai ter uma pra você aqui não, mano. Vai ter cobrança, porque a torcida do Galo vai ficar de olho, eu sei que você tava do outro lado lá até outro dia, beleza? Topa? Tá bom, bem-vindo, chega mais. E eu gosto sempre de pegar frase de coletivo e marcar ela na minha cabeça, cara. Eu ainda quero pegar as coletivas no início do ano para pegar algumas frases e reagir a elas. Porque o Vitor falava em de uma contratação que iria sacudir a torcida, queria impactar. Vocês acham que ela veio? O Rony, o Júnior Santos seriam esses nomes? Eu acho que não. A galera sondava, como é que chama aquele zagueiro lá do Real? Sérgio, sondava Bruno Henrique do Flamengo. Essa contratação nunca chegou. Pode falar que não, eu tava falando do Júnior Santos. Não foi. Dudu também não é. Então, assim, é uma contratação que chega para compor elenco, cara, porque é um Dudu de grande história aí no Palmeiras nos últimos anos, mas um Dudu que chega precisando se mostrar. Terceiro clube em 4 meses. E galera, eu preciso encerrar o vídeo agora falando, destacando, passando marca-texto do Camisa 12 nessa parte. Tudo isso que foi dito é de um jogador que está perto do Atlético, mas que não foi anunciado pelo clube. Então a gente falou de possibilidades aqui, como a gente fala de possibilidades com outros jogadores. A questão é que esse está saindo do clube rival aqui na cidade, né? Então gera maior impacto, maior frisson, mas tudo é dentro de possibilidades aqui, se o Dudu fechar com o Atlético, beleza? Dito isso, você nem clicou em curtir aqui ainda, que eu tô vendo que não curtiu aqui ainda, e quem tá em dispositivo móvel ainda consegue hypar e dar pontos aqui pro Camisa 12 subir nesse ranking. Dito isso, tem chance extra para você na KTO no Campeonato Brasileiro.
O link está nesse comentário fixado aqui. Corre lá. Beijo no coração. Tchau.